Fala, cristão! Tudo bem com vocês? Esse é mais um podcast Vida de Cristão. Eu sou Adilor Júnior e hoje eu tenho um convidado aqui especial, nosso amigo, irmão, Alessandro. Ele vai estar batendo um papo aqui com a gente. Mas antes, eu quero dizer para vocês que hoje, exatamente hoje, nós comemoramos um ano de podcast Vida de Cristão. E é claro, tinha que trazer alguém aqui especial, alguém para estar trazendo aqui uma boa notícia para a gente, conversando um pouquinho, trocando ideia. E é claro, vocês também vão curtir muito, porque além de ser o aniversário do podcast, também é um conteúdo único. É o primeiro podcast que nós estamos gravando que vai ser com alguém, entrevistando alguém, contando um pouquinho da história, falando um pouquinho aqui de assuntos da nossa atualidade, né? Espero que vocês gostem. Eu sou fã do Alessandro. Vou apresentar um pouquinho aqui ele, né? Para que vocês possam conhecer. Depois ele mesmo vai se apresentar como ele gosta de se apresentar. O Alessandro tem uma trajetória aí que eu conheço ele há muitos anos. Trouxe ele também porque ele é um baita cristão. Tá aí com a gente todos os dias e tem sofrido e tem caminhado também junto com a gente, vencendo as lutas, vencendo aí os desafios. Ele é um empresário, depois ele vai falar um pouquinho disso também. É um empresário, pai de família, casado, aí tá na luta também junto com a gente no ministério e tem trazido muito conteúdo bom pra gente, não somente no lugar onde a gente congrega, mas também no dia a dia. Além de ser um parceiro próximo meu, um irmão de perto, também é uma grande pessoa, um grande homem. Mas eu vou deixar o Alessandro se apresentar. Tinha mais coisa aqui para falar, mas se eu falar tudo, ele não fala nada. Então, Alessandro, se apresenta aí para o pessoal. Como você gosta de ser conhecido, o que você faz, a sua fisionomia e como você gosta de ser chamado. Pode se apresentar aí para o pessoal. Bom, meu nome é Alessandro, gosto de ser chamado assim. Também gosto de ser chamado de Lê, como você mesmo me chama. Me sinto muito acolhido. E também tenho um apelido aí, quem me conhece me chama de Batata, também não tem nenhum problema, né? Mas eu gosto de ser chamado pelo meu nome, assim como ser chamado de Lê. É isso. Perfeito. Tem mais coisa, tá, gente? Ele tá com vergonha aqui, mas tem mais coisa. Tô com o meu script aqui para seguir, tá? Pra gente poder fazer um roteiro legal para vocês também. E aqui, conta pra gente aí, quanto tempo você já tá convertido? Quanto tempo você já é um cristão? Olha, eu aceitei Jesus, na verdade, quando eu tinha 12 anos. E aí, antes mesmo de completar 13 anos, eu me batizei. Fiquei na presença do Senhor, assim, vivendo o primeiro amor durante uns 3 anos. E era um tempo maravilhoso, né? Que nós saíamos na rua para pregar, para levar o evangelho para as pessoas. E foi um tempo maravilhoso, mas com 15 para 16 anos eu me desviei dos caminhos do Senhor e fiquei até os 31 anos longe da presença de Deus. E foi um tempo assim muito triste. Eu posso dizer para você que eu me arrependo muito de ter deixado os caminhos do Senhor, porque ainda que a gente pense que nada vai acontecer, de que tudo é normal, mas tudo tem uma consequência. E depois, com 31 anos, aí sim eu voltei para a presença de Deus. E aí foi que houve, de fato, uma conversão de verdade, né? E a gente vive o processo, melhorando a cada dia, mas hoje não penso em uma outra coisa senão caminhar com Cristo, né? E a bem da verdade é que eu me alegro muito quando alguém fala, poxa, vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho,
esse é um assunto que me traz uma alegria e chega a me emocionar. Que bom, que bom. E isso mostra também para o pessoal que está assistindo a gente, até para mim também, que nós não somos super homens, né? Sim. Nós não somos super-heróis, não somos super-mulheres, que o desviar acontece com a maioria das pessoas. E isso que você falou, que você ficou longe, depois você voltou. Esse voltar é o difícil para muita gente. Eu diria que assim, por onde eu passava ao longo desses 15, 16 anos que eu fiquei distante dos caminhos do Senhor, o Senhor sempre enviava alguém e sempre tem um mensageiro. Então você que está nos ouvindo aqui, eu tenho certeza que o Senhor ele tem os seus enviados, o Espírito Santo está aí trabalhando o tempo todo. E sempre tem alguém para dizer para você, olha, você precisa voltar para Jesus. Isso não é obra do acaso, né? É o Espírito Santo de Deus trabalhando e foi assim comigo, né? E então as pessoas, mas eu estava tão enredado, tão cego, e o que é impressionante é que a gente tem uma sensação de que está no controle, mas na verdade nós estamos caminhando de olhos fechados, ainda que pareça fisicamente, né? Ainda que fisicamente esteja aberto, mas a gente caminha de olhos fechados achando que está mandando bem. Mas a verdade é que quanto mais a gente caminha longe do Senhor, maior vai ser o caminho de volta, né? Porque você vai ter que fazer todo o trajeto de retorno para depois fazer o novo caminho, né? Que é o verdadeiro caminho. Perfeito. Lele, bacana, é interessante e emocionante também a sua história, como eu acredito que as histórias de muitas outras pessoas. Sim. E o interessante que a gente vê nas histórias de muitas pessoas é a consistência, é você voltar, para quem iniciou não, para quem iniciou e não saiu dos caminhos do Senhor, que continue. Esse é o conselho que a gente dá, que continue. Claro, porque sim. Você desviou, eu também desviei, já contei um pouquinho dessa história minha aqui, mas o difícil, para mim, eu acredito que para você também, foi voltar e reconhecer tudo que o que você passou a viver era errado. E você Exatamente. Começa a viver uma nova vida. Você já teve uma nova vida, agora você tem outra nova vida. E você começa do zero de novo. E esse começar do zero é muito difícil. Hoje, na trajetória que você tem da sua vida, na experiência que você tem, o que você considera hoje um cristão? Não vamos dizer um cristão autêntico, perfeito, que não existe, mas o que seria ser um cristão hoje? Olha, primeiro eu queria aproveitar essa oportunidade aí para desmistificar o que muitos andam dizendo, que não precisam de igreja. Claro que eu acho que é algo ainda muito pequeno diante do que de fato é ser cristão. Mas ir à igreja é fundamental e eu acho que faz parte da vida do cristão, porque lá nós estamos junto com as pessoas que são falhas também, mas que estão em Cristo buscando melhorar continuamente, perseverando, e só o Senhor sabe a luta que cada um trava, estando mesmo dentro da igreja, e nós temos um inimigo declarado pela palavra do Senhor, que é o diabo, mas nós temos uma luta ferrenha interna com a gente mesmo, né? É uma luta interior contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, e muitas vezes a gente escuta assim, muito cristão até dizendo que não tem mais vontade nenhuma e tal, mas o próprio apóstolo Paulo ele diz assim que eu esmurro a minha carne todo dia, né? E já não faço aquilo, muitas vezes ele até tem atitudes que contrariam o evangelho, porque o que ele quer fazer muitas vezes ele não faz, e aquilo que ele não quer fazer, ele acaba fazendo.
e às vezes até entristecendo o Senhor, né? E assim acontece conosco, mas a gente persevera para dar valor de fato ao que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, não é? Sim. Então, eu entendo que assim, caminhar com Cristo é algo maravilhoso. Nossa pastora, por exemplo, ela diz muito isso, que às vezes ela tem vontade de virar do avesso para tentar explicar isso, né? O quão é bom. E um outro detalhe, Júnior, que eu penso, assim, a questão de quando nós estamos longe de Deus, o quanto nós somos egoístas, né? Porque nós só pensamos em nós mesmos. E quando nós vamos para Jesus, aí nós já deixamos de pensar só em nós. Aí nós, é claro que precisamos melhorar para poder melhorar o mundo à nossa volta, mas aí nós já nos preocupamos sim com o que o outro pensa ao nosso respeito. Então a nossa preocupação é em melhorar para dar um bom exemplo, para dar um bom testemunho. E o melhor de tudo isso são as consequências das nossas atitudes. Assim como as nossas atitudes no mundo trouxeram consequências danosas, algumas até irreversíveis, né? Estando com Deus, as consequências são maravilhosas, né? Que bom! O colher, né, do plantar é fantástico. E você tocou em assuntos aí que muitas pessoas, eu acredito, que têm essa dúvida, como eu também já tive, sobre a caminhada. Eu costumo dizer aqui que se você é cristão, e com certeza nós vamos sempre estar em falha, em erros, a gente foge do pecado, né? A palavra fala, fuja da tentação, fuja do pecado e resista ao diabo, né? Em vários momentos a Bíblia vai dizer para a gente ser forte, tenha bom ânimo. Então eu digo que cristianismo, o cristão, ele tem que ser consistente no caminho do Senhor. Sim. Caia, mas esteja no caminho. Levante-se, mas esteja no caminho. E isso que você falou vai bem de encontro a isso. Vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, mas você sempre lembrar que você não está sozinho. Você sempre lembrar de Jesus. Sim. Ele é o caminho. Sim. E isso faz todo sentido. Eu vou estar colocando os versículos aqui, tá, pessoal? Eu sei que vocês ficam esperando depois do versículo aparecendo aqui, mas eu vou colocar os versículos. Hoje nós não estamos com a Bíblia, justamente por ser um bate-papo. Então, mas eu vou estar sempre colocando o versículo aqui a respeito do que o Alessandro disse, a respeito do que eu estou dizendo, para que você possa pesquisar depois na Bíblia e, claro, tirar as suas dúvidas também. Mas vamos seguindo o roteiro aqui. Pode falar, Alessandro. Eu quero aproveitar a deixa aí, Júnior, sobre o que você está falando, que, por exemplo, o problema muitas vezes tem sido a gente confiar na nossa própria força. A gente vê os relatos no Evangelho de Mateus, quando Jesus, por exemplo, foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, né? Agora, nós sabemos que o que antecedeu esse feito foi um tempo de separação, um tempo de consagração, um tempo de jejum, um tempo de oração. Então, assim, a vida do cristão, ela tem que ter o período de consagração para que a gente possa e consiga vencer essas tentações, sabendo que sozinho nós não conseguiremos. E assim, a queda será certa e às vezes será irreversível se nós não estivermos buscando constantemente a presença do Senhor através do Espírito Santo. Exatamente, isso que você disse, Alessandro. Nós tivemos até um podcast falando sobre isso, jejum e oração, que é a busca para que a gente possa estar firmes espiritualmente, que a gente possa estar bem no dia mal. É isso. Que a gente possa resistir, porque o dia mal vai chegar. Vai chegar. E como você mesmo falou aqui, se para Jesus chegou e o próprio Espírito Santo levou ele para esse dia mal, vários outros dias maus teve para Jesus. Sim. Mas eu acredito que esse dia foi um dos piores, né?
foi o dia mau. Então, se o próprio Espírito Santo levou Jesus porque ele estava preparado, o Espírito Santo sabia disso, no momento em que você, eu e o pessoal que está assistindo estiver preparado, você vai ter um dia mau. Então, é bom você estar vigilante, né? Você está orando, jejuando. Vamos seguir aqui, uma pergunta para você. Teve algum momento que você quis desistir? É claro, você desistiu lá atrás, vamos dizer que você desviou e aí você voltou. Depois dessa volta, teve algum momento em que você fraquejou e quis desistir, quis parar? Olha, eu confesso para você que voluntariamente não. E aí é que está o perigo, né? Porque você diz que nunca vai deixar Jesus, que nunca mais vai deixar Jesus. Mas eu falo que é muito importante você congregar, porque às vezes até num momento de desânimo, você vai lá e o Senhor te traz o ânimo, né? E aí você volta, às vezes você fala, olha, Senhor, hoje eu vou só para cumprir o protocolo, porque como o Senhor nos conhece, né? Então, só que hoje eu estou sem vontade nenhuma de estar na tua casa. Mas a hora que você vai lá, aí às vezes o Senhor coloca lá um mensageiro que traz uma mensagem que faz você lembrar tudo que o Senhor fez por mim, por você que está nos assistindo. Então, e aí você fala, poxa, eu não posso esmorecer agora, eu preciso continuar. E esse tempo passa, mas se você der mole e deixar de congregar, e isso é um processo que vai aumentando, né? Primeiro você deixa de ir um dia na semana, daqui a pouco você deixa ir 2 dias, a hora que pensa que não, você só vai aos domingos, daqui a pouco surge um compromisso no domingo, você já não vai também, e aí a hora que pensa que não... Isso é muito perigoso. A hora que pensa que não, você já está longe, né? Você tocou num ponto em que a Janaína, para vocês que já sabem, a Janaína é minha esposa, tá? Sim. A Janaína, ela sempre fala, tem dias que a gente não tá afim de ir, tem dias que a gente não quer ir no culto, não quer participar, não quer congregar, mas assim como aquele homem, eu não me lembro o nome dele agora, que ele foi no templo no dia que José e Maria levaram Jesus, eu não lembro o nome dele. Sim. Que aí logo depois ele fala, Senhor, pode despedir o seu servo porque ele já viu o Salvador. E aí a Janaína, ela sempre fala assim, eu não estou com vontade, mas eu vou. Eu não sei se é hoje que eu vou ver Jesus. Amém. Eu não sei se é hoje que Jesus vai estar lá e eu vou ver. Então ela sempre fala, não, eu estou desanimada, mas eu vou. E isso é muito importante, porque se aquele homem, eu vou deixar o versículo aqui para vocês também, se aquele homem não tivesse ido naquele dia... Pois é. Porque ele falou que enquanto o Senhor tinha falado para ele, né, que enquanto ele não visse a salvação de Deus, o Senhor, ele não morreria. E quando ele viu, ele percebeu quem era, ele falou, Senhor, pode despedir o teu servo. E agora, mas se ele não tivesse ido no templo naquele dia? Exatamente. Então você que está ouvindo, a gente assistindo, quando o desânimo bater, pode ser nesse dia que você decidiu não ir, que Jesus vai estar lá. Isso é muito forte. E se Jesus for no dia que você decidiu não ir, no dia que você assumiu um compromisso, falou, não, hoje eu não estou afim. Então é muito forte isso. E eu sempre, nos dias de culto, eu lembro dela, e às vezes ela fala, e hoje eu não quero ir. Eu falo, mas e se Jesus? Aí ela fala, assim, apelão, hein? Assim você apela, assim você... não tem como dizer não. E aí ela acaba indo e isso nos motiva a continuar. Lindo, muito bom. Bom, pessoal, agora está na hora do meu merchan. Você que está assistindo a gente, né? A gente sempre pede isso no início, mas hoje, como é um bate-papo, vou pedir agora. Até aqui foi legal, tá edificando a sua vida, tá acrescentando, tá fazendo sentido você continuar assistindo o podcast? Então curta o podcast, compartilha com quem você acredita que deveria estar ouvindo essa mensagem, ouvindo esses relatos, essa história, a história do Alessandro. Compartilha com essas pessoas, curta, se inscreva no canal, deixa o seu comentário. Cada vez que você deixa o seu comentário, o podcast ganha relevância, eu vou responder os seus comentários e você ajuda a palavra, a mensagem a
a continuar caminhando para mais vidas, tá bom? Então esse é o meu momento de merchan. Eu acredito que você também vai me ajudar ajudar o Alessandro a compartilhar esse podcast para nos ajudar a alcançar mais almas, mais vidas. Afinal, é para isso que um cristão existe, né? O propósito de um cristão é propagar a palavra do Senhor, é propagar a palavra e tentar de todas as formas, assim como Paulo fez, ganhar a muitos, né? Tentar ganhar muitos. Embora ele disse que tentou se fazer de tudo para ganhar pelo menos alguns, né? A gente vai tentar ganhar todos. Hoje tem aí a internet, tem as redes sociais. Espero que vocês nos ajudem a compartilhar. Vamos seguindo aqui então, Alessandro. A próxima pergunta para você. Hoje, no seu dia a dia aí, na atualidade do mundo, no que está acontecendo, tá? O que você diria que é um dos maiores desafios de um cristão? Para permanecer como cristão e em meio a todas essas notícias, essas coisas que acontecem, as informações, muitos pregadores, muitos podcasts, muitos canais, o que você diria que é um dos desafios de um cristão permanecer hoje? Olha, eu acho que um dos, se não o maior nesse tempo que a gente está vivendo, um dos maiores problemas, na minha opinião, é a inversão de valores, né? Muitas vezes as pessoas, assim, dando opinião sobre algo que não tem conhecimento, né? E trazendo isso como verdade, né? E então eu entendo, assim, que esse momento que nós estamos vivendo, em que a família, por exemplo, que é um alvo, né, que Satanás tem usado aí para destruir, né, para levar as pessoas para o inferno, então é fazer com que as famílias se acabem e as pessoas achando o errado certo e o certo errado. Eu acho que isso é o que mais tem pegado nesse tempo, né? Então, nós sabemos que a verdade é a palavra de Deus, né? Ela é imutável e o problema é que as pessoas quererem discutir sem ter como base a palavra de Deus. Então, e muitas vezes assim, as conversas se perdem e as pessoas têm muitas vezes opiniões sem fundamento. Então, assim, aproveitar essa oportunidade para dar um conselho, né? Ouça aí. Se volte para a palavra de Deus, porque é de fato um grande tesouro e que pode nos levar para a vida eterna, né? A palavra de Deus, ela é sabedoria e ela tem um poder, né, de entrar, né, no nosso interior e fazer com que nós tenhamos um discernimento, e quem tem esse poder é o Espírito Santo de Deus. Então peça para o Espírito Santo do Senhor estar com você toda vez que você abrir a palavra de Deus, mas busque ali sempre a resposta para as suas dúvidas, para as suas perguntas, que eu tenho certeza que você vai ser edificado e não vai ser confundido, não vai ser enganado. Excelente. Excelente, muito bom mesmo. Eu acredito muitas coisas hoje acontecem para desviar o foco de um cristão, muitas mesmo. Mas você colocou bem informado mesmo a respeito de muita informação, muita doutrina. Sim. Então, eu vejo hoje que tem vários tipos, vamos colocar como igrejas para o pessoal poder entender. Tem vários tipos de igrejas, mas não é só igreja, tá, pessoal? Estou colocando para que você possa entender, para ficar claro. Tem vários canais, existem vários canais de comunicação. E você começa a procurar o cristão, né? Ele começa a ouvir um aqui, outro ali, e vai chegar um momento que um vai agradar mais do que o outro. E às vezes esse que agrada, esperamos sim que ele tenha uma verdade, que seja a palavra da verdade. Mas às vezes esse que agrada não traz a verdade pura que nós deveríamos conhecer da palavra.
E aí aquele que não agrada tanto, não tem tanta afeição, né? A própria palavra fala, né? Que os últimos seriam os primeiros e os humilhados seriam exaltados. Então aqueles que às vezes não aparentam muito, não é bonitinho, não tem um podcast, não grava as coisas bonitinho, não tem um microfone, não tem uma câmera, ele não aparece tanto. Mas a palavra dele é forte, a palavra está nele, o Espírito Santo está com ele. E às vezes por conta de algumas doutrinas que hoje o ser humano é status, a gente não tem como não dizer isso, né? Hoje a maioria dos cristãos também são status. Estou numa igreja sinuosa, bonita, linda, maravilhosa, o pregador lá isso, aquilo outro. E às vezes não tem isso. E por não ter essa coisa chamativa do cristianismo, as pessoas se afastam daquilo que poderia salvar as suas vidas. Daquilo que poderia salvar as suas vidas, a sua família. E isso é muito preocupante, porque hoje nós temos o podcast, existem vários canais de comunicação cristã, evangélico, católico, enfim. E cabe, claro, você, a mim, nós entendermos qual é o melhor caminho, aquilo que está trazendo, alimentando verdadeiramente a nossa alma, o nosso espírito. E temos que ter essa preocupação. O importante, né, de tudo que você falou aí, Júnior, é que onde quer que você esteja congregando, é você olhar se o que está sendo ministrado está de fato na palavra, né? E buscar entender sobre o que está sendo dito, né? E quando você tem dúvida, você procura o seu líder, né, para que ele esclareça isso para você, né? Mas um engano que a gente tem visto muito nas pessoas, e claro, nós somos privilegiados, nós temos bons exemplos onde nós congregamos, mas nós não podemos assim fixar os nossos olhos somente na nossa liderança, porque o nosso alvo principal é Jesus. Exato. Então esse é infalível. Esse não falha, né? E se nós focarmos, vai estar passando pela lente da nossa avaliação, que é turva, que é falha. E aí nós vamos julgar baseado no que a gente pensa, no que a gente acha, e nós vamos sucumbir. Então, o que eu penso? Por quê? Porque às vezes nós olhamos e nós esperamos um líder de um jeito, e às vezes ele tem um perfil diferente. E aí, por conta disso, às vezes nós vamos mudar de igreja por causa disso. Agora, olhe para Jesus e saiba que ainda que seu líder dê um bom testemunho, nem tudo que ele vai fazer, às vezes é como você acha, que pode até ser um jeito positivo, sim, como pode não ser, né? Mas foque em Cristo. Observa se o seu líder, ele prega o evangelho genuíno. E aí, se for isso, permaneça lá, porque todos somos falhos, né? Todos erramos, até os nossos líderes erram, né? E o que nós precisamos é entender isso e saber que perfeito foi o nosso Jesus, o nosso Cristo. E quando nós vamos congregar, eu sempre digo isso, nós vamos lá para cultuar ao Senhor. Nós não vamos lá assistir um culto. Nós vamos lá para cultuar ao nosso Deus, que tanto fez e ainda faz por nós, né? Mas só pelo que Ele fez, né? Que for ter deixado a sua glória, se despiu totalmente e veio aqui nesse mundo, um mundo, né, caído, para nos resgatar, para nos buscar. Então, morreu, padeceu no nosso lugar, né? Então, tudo que Ele fez, e aí ressuscitou e hoje advoga à direita do Pai, né, por nós que somos pecadores, e também enviou o Espírito Santo, né, para nos ajudar, para nos consolar. Então, é isso, assim, assim, algo tremendo, maravilhoso, e assim, razões de sobra nós temos para jamais deixar os caminhos do Senhor. Porém, tem as atitudes que é do homem, e aí nós não podemos vacilar.
né? Nós precisamos congregar, precisamos estar presente para não dar brecha. Exato, muito bem colocado. E isso que o Alessandro disse, pessoal, se vocês colocarem diante de vocês o que vocês têm aprendido no local onde vocês estão, na igreja onde vocês estão hoje, dê a oportunidade do seu líder crescer. Se você ouviu uma palavra nova, algo interessante que de repente despertou em você um sentimento forte, de repente você ficou mais espiritual, você ficou mais perto de Deus, dê essa oportunidade para o seu líder. Por quê? Muitas vezes você pode ter recebido uma revelação, recebido algo do Senhor, mas você não é o líder e você não está preparado. E a palavra fala para a gente honrar os nossos líderes. Compartilhe com o seu líder, compartilhe com o seu pastor, sua pastora, compartilhe com ele, porque vocês vão crescer juntos. E você dá a oportunidade do seu líder crescer. Ao invés de você já correr para outro lugar, começar a seguir outro líder, porque o seu líder não tem aquilo que o outro tem, dê a oportunidade do seu crescer e converse com ele, senta. Eu acredito que o seu líder vai ficar muito contente de você estar sentando com ele, conversando sem atrito. E nós vamos caminhando aqui para o nosso final, né? O grande finale do podcast. Gostei muito do Alessandro ter vindo aqui, desse bate-papo. Mais ainda. E eu vou pedir agora, Alessandro, claro, a gente sempre vai estar fazendo isso, eu gostaria que você deixasse para o pessoal que está assistindo, para os cristãos e aí os que não são cristãos, deixasse uma mensagem, um conselho para eles, o que você diria para aquele que é cristão? Vamos lá, para aquele que é cristão, o que você diria para ele a respeito da vida hoje? Eu entendo que, assim, até diferente de que muitos pensam, ou de que alguns pensam, é que para o crente tudo vai dar certo. Depende do ponto de vista. Na minha opinião, tudo vai de fato dar certo, ainda que dê errado, né? Porque a gente sabe que nós somos eleitos, nós sabemos da nossa herança, nós sabemos o que nos aguarda, né? Então, assim, ainda que, porque o que muitos pensam, e é um erro, é que porque o crente, por exemplo, é bem sucedido, às vezes porque ele é um empresário, ou porque ele tem uma boa formação, ou porque as coisas estão dando certo, porque você nunca viu ele estar desempregado. Às vezes as pessoas têm a ideia de que esse é um cristão bem-sucedido. Então, eu penso que pode até ser que financeiramente sim, mas isso não quer dizer que ele é um cristão que prospera de fato espiritualmente. Ele pode estar se dando bem, porém estar muito longe dos caminhos do Senhor. Então, assim, o meu conselho para quem é cristão nós tocamos agora há pouco, você falou sobre o dia mau. O dia mau ele chega na vida de todos nós e talvez já tenha chegado na sua aí, que está nos ouvindo, né? Mas o meu conselho é que você persevere, entendendo sobre a nossa herança, né? Tudo aquilo que o Senhor foi preparar, um lugar para que nós venhamos morar, e lá não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá traição, não haverá morte. Então, você que é cristão, que você persevera no Senhor e não seja egoísta. Pensa que tem pessoas olhando para você que estão precisando de um melhor exemplo, de um bom exemplo para poder seguir. E para você que não é cristão, o meu conselho é que você corra logo, procure uma igreja, entendendo que nós somos falhos, que nós erramos sim, e erramos muito. Eu até postei há uns dias atrás, esses dias até comentei com a nossa líder, tem uma frase que diz assim: quanto mais eu penso no cristão que eu deveria ser, mais eu me envergonho do crente que sou, do cristão que sou. Por quê? Porque a gente vive devendo demais para o Senhor. E isso não é, assim,
uma desculpa, isso é constatação. Nós precisamos melhorar a cada dia, melhorar todo dia, e nós vivemos muito aquém. Mas o Senhor conhece o nosso coração, e a Tua graça e a Tua misericórdia há de nos fazer melhorar a cada dia e demonstrar esse amor que muitas vezes a gente não tem conseguido passar para as pessoas que não congregam e que têm tido uma visão muitas vezes equivocada do cristão, né? Achando que, e às vezes até passada por nós ou por muitos de nós, de que o crente é perfeito. Não é verdade, né? Nós somos falhos mesmo, mas nós vivemos uma vida melhor porque ainda que nós vivamos aí um tempo de desemprego, um tempo em que as coisas não deem muito certo, né? Mas nós perseveramos no Senhor. E a consequência, né, de perseverar em Deus, de crer em Deus, de saber que Ele tem o melhor para nós, ainda que seja passar por esse período, porque o pai ele quer entregar o melhor para os seus filhos, mas às vezes é necessário passar pelo deserto, porque o deserto ensina muito. Mas essa visão a gente só tem quando está junto de Deus. Porque quando nós estamos longe, distante do Senhor, vem a murmuração, vem a reclamação, muitas vezes não entendendo que o Senhor quer trabalhar nesse momento. Então, o meu conselho para você que não é cristão é que você corra para uma igreja e entenda que todas as suas atitudes, elas têm consequências e às vezes irreversíveis, né? A gente caminha com Deus, mas a gente está com os pés no mundo, né? A Bíblia não fala para a gente sair do mundo. A Bíblia diz para que a gente não se conforme, para que os nossos comportamentos sejam diferentes, não para mostrar que nós somos melhores, mas para que a gente seja exemplo de vida individual e de vida em família também. Perfeito. Eu já fecharia aqui e não falaria mais nada. E é o que nós vamos fazer. Perfeito, perfeito. O Alessandro disse, faz todo sentido. Eu me alegro muito sempre quando a gente conversa, sempre quando a gente bate papo. Te agradeço, Lê, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Contado um pouquinho da sua história. Sei que tem muita coisa aí. Poxa. Como a gente vem conversando, mas esse pouquinho eu acredito que vai edificar a vida de alguém, vai abençoar a vida de alguém. Tomara. E cristãos, é isso. Espero que vocês tenham gostado do primeiro podcast aqui, com um entrevistado, com um convidado, né? O Lê veio aí, compartilhou. Espero que você também compartilhe a história dele aqui, compartilhe aqui o que ele passou pra gente, as boas notícias do aprendizado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. E até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau.